Domingas é uma senhora viúva, que reside em uma pequena comunidade chamada Volta da Ferradura, no interior de Minas Gerais. Ela tem 84 anos de vida. Sua propriedade fica localizada em um lugar bem afastado da comunidade. Para se chegar ao local, era necessário atravessar algumas pastagens e um pequeno riacho. Domingas cultivava hortaliças e cuidava também de uma pequena criação de galinhas para o seu sustento. Uma vez por mês, a velha senhora deixava sua propriedade para ir até a cidade mais próxima de Volta da Ferradura, para receber sua pensão. Quando isso acontecia, ela ficava na casa de sua filha Roseli, pois o caminho de volta era demorado e bastante cansativo. A casa de Roseli ficava na zona rural da cidade, pois o marido dela é agricultor. Nessas estadas na casa da filha, a senhora Domingas se distraía com a companhia de seus dois netos, Débora de 6 e Rafael de 7 anos. Pois eles gostavam de ouvir os causos dela, e sabiam que uma vez por mês, ela iria contar alguns bem empolgantes. Vó Domingas conhecia muitos causos de assombrações, e os netos, apesar de ficarem apavorados, gostavam muito. Em um desses dias de visita, os netos mal podiam esperar para anoitecer, para que a avó lhes contasse as histórias. A noite chega, e com ela, uma tempestade desaba. Estava uma atmosfera perfeita para os causos. Vó Domingas, com seus netos à beira do fogão a lenha, tomava sua caneca de café, enquanto os netos ansiosamente esperavam. Nesse momento, Cristina e Cláudio chegam para ouvir os causos, e cada um pega uma das crianças e os coloca em seus colos. Com toda a família reunida, Vó Domingas iniciando uma história assim começou. Isso aconteceu aqui bem pertinho, na comunidade da Caninana. Heloísa, uma menina de 14 anos, não tinha uma vida muito fácil, pois para que pudessem cozinhar, seus pais a levavam para a mata para pegar lenha. O local era um pouco distante de onde eles moravam. Para se chegar no lugar, além de andar por uns 5 quilômetros, eles tinham que atravessar um túnel da linha férrea, e ele era muito escuro e bem extenso. Esse túnel cortava o meio de uma montanha, depois tinham que passar por um córrego que tinha 3 metros de largura. No córrego havia um tronco atravessado que era usado como ponte. Após atravessar, era preciso contornar parte de uma outra montanha, até chegar no lugar onde a lenha era recolhida. Ari, o pai de Heloísa, após cortar alguns galhos e fazer um feixe para a menina, mandou que ela fosse na frente e esperar por ele e por sua mãe, logo após atravessar o córrego, pois ele precisava fazer mais 2 feixes, um para a mãe dela e outro para ele. Da mata, ele conseguia ver o córrego, assim ela não estaria longe da visão dele. Heloísa obedeceu e fez o que o pai havia lhe mandado. A menina estava chegando perto do córrego, quando viu sua mãe vindo logo atrás com o feixe de lenhas dela. Heloísa então esperou por sua mãe, e assim, as duas atravessariam, e depois, esperariam pelo pai. A mata onde eles pegavam a lenha era muito fechada, e elas só podiam ver algumas árvores tombando, pelo machado de Ari. Depois de algum tempo, Heloísa viu alguns galhos se movimentando, e ela falou: "Olha, mamãe, papai está vindo." Cristina imediatamente olhou na direção apontada por Heloísa. Mas o que estava vindo não era Ari, era uma figura sombria em cima de um cavalo, que possuía uma caveira no lugar de seu focinho. Essa figura abriu a boca e gritou algo que elas não entenderam. Cristina, assustada com aquela visão, ordenou que Heloísa atravessasse o córrego imediatamente. Elas nem se importaram com os feixes de lenhas, os jogaram no chão, apenas correram. Aquela aparição foi atrás delas. Do outro lado, elas rapidamente chegaram próximas ao túnel. Naquelas alturas não pensavam em Ari. Elas só queriam fugir da assombração. E apenas corriam desesperadamente, tentando escapar da aparição que as perseguia. Quando chegaram no meio do túnel, olharam para trás, e viram que a assombração se incendiou. Apavoradas, elas entraram em uma espécie de armário embutido, chamado salva-vidas. Ele é feito para que as pessoas possam se abrigar quando o trem surgir. O túnel estava muito escuro, porém, conforme a assombração em chamas ia se aproximando, a claridade chegava cada vez mais perto delas.
Heloísa e Cristina se abraçaram e fecharam os olhos. Nesse momento, um apito de trem acontece, e tudo fica escuro novamente. Em uma velocidade muito grande, o trem passa por elas. Quando tudo se aquieta, elas abrem os olhos, e não havia nada mais no túnel, a não ser as duas mulheres. Cristina, preocupada, se lembra de Ari, e fala para Heloísa que elas precisavam voltar para encontrar o marido. Então, com muito medo, elas caminham em direção da mata onde estava o marido em busca de lenha. Durante o trajeto nada acontece, a assombração não mais aparecia. Ao chegarem no local onde Ari estava, não havia mais sinal do homem, apenas as ferramentas dele estavam jogadas no chão. Não haviam nem mesmo algum galho cortado. Cristina e Heloísa chamavam por ele, mas não tinham qualquer resposta. Elas procuraram por horas e nem sinal dele. Como estava anoitecendo, Cristina disse para a filha que seria melhor irem para casa e voltarem no outro dia. Foi uma noite muito difícil para elas. Heloísa e Cristina só pensavam que aquela criatura poderia ter levado Ari. Elas mal conseguiram dormir. Na manhã seguinte, bem cedo, foram até a mata para tentar achar o homem, procuraram por horas, mas nem sinal dele. Essa rotina das duas permaneceu por vários meses seguidos. Até um grupo de buscas foi organizado. Mas nem rastros foram encontrados. Com o passar do tempo, Cristina, que amava tanto o marido, foi perdendo o gosto pela vida. Todas as tardes ela caminhava até o túnel na esperança de reencontrar Ari. Heloísa, com o abandono que a mãe havia lhe imposto, passou a não mais ficar em casa sozinha. Começou a frequentar festas na cidade próxima, e lá, conheceu José Antônio, e aos 16 anos, Heloísa se casou. Ela ainda tentava ficar na casa e cuidar da mãe, mas seu marido conseguiu um emprego em outro estado, e Heloísa teve que ir. Por várias vezes, ela tentava convencer a mãe para ir embora com ela. Mas Cristina se recusava. Ela não teve outra alternativa, a não ser seguir seu caminho ao lado de seu marido. Passando os dias cada vez mais na solidão, Cristina abandonou sua casa e foi viver dentro do túnel. Foi uma atitude estranha. Afinal, não foi no túnel que aquela coisa se incendiou, e foi para cima dela e da filha? Mas Cristina tinha em sua mente que se seu marido sumiu após a assombração desaparecer no túnel, é porque ela o levou, e que talvez ela o traga de volta. Ari não estava na mata. Não se sabe como Cristina conseguia viver em um túnel, mas algumas pessoas achavam que ela passava o dia na mata procurando o marido, e à noite, ela se abrigava no túnel. Mas o fato é que ninguém nunca mais teve notícias dela. Hoje fazem mais de 60 anos que Ari desapareceu, e ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Nem tampouco algum sinal confirmando a existência da assombração. Dizem que hoje, naquele túnel à noite, é possível se ouvir relinchos ameaçadores, e um clarão que ilumina tudo. Logo em seguida, acontecem sons de choros desesperados, de uma pessoa em agonia. A história contada pela senhora Domingas assusta não somente as crianças. Pois Roseli, apavorada, diz para a mãe que ela nunca havia contado essa história para ela. Vó Domingas argumentou que nunca contou, porque Roseli sempre foi muito medrosa, e se assustava com facilidade. Disse que uma história daquelas, contada para uma criança como ela, só lhe traria pesadelos. Em seguida, elogiou os netos, dizendo que nessa situação, eles não puxaram a mãe deles. No entanto, Cláudio, que havia prestado atenção na história, falou: Dona Domingas, certo dia, meu pai me contou a história da alma penada no túnel, e era uma história parecida com essa. A diferença é que ele contou o que aconteceu com a pessoa, para que ela virasse uma alma penada. Todos ficaram logo interessados em saber, até mesmo Roseli ficou curiosa. Cláudio então narrou. Quando Cristina se mudou, ela realmente vivia de dia na mata, e à noite dormia no túnel. Meu pai disse que em uma certa noite, ela estava se ajeitando para dormir, e ouviu alguém chamar por ela. A voz era idêntica à de seu marido. Achando se tratar de Ari, ela rapidamente se levantou, e seguiu aquela voz que lhe guiava na escuridão. De repente, uma forte luz aparece na entrada do túnel, e ela consegue perceber que havia um homem lá.
Com bastante alegria ela corre na direção, achando se tratar do marido. Aos poucos a euforia dela foi dando lugar para o pavor, conforme ela se aproximava daquilo que achou ser Ari. Quando ela pensa em fugir, aquela luz vai para cima dela, e a envolve como um cobertor. Depois disso, só se ouve um grito. Logo em seguida, aquela luz se apaga. Meu pai disse que foi uma assombração de luz. Ela atrai as pessoas, e depois desaparece na escuridão. Essa luz toma a forma de alguém que desapareceu, para poder levar o parente que procura. Vó Domingas, chamando a atenção, disse: sei de um causo dessa assombração. Mas está tarde, e é uma história para o próximo mês quando eu voltar. Apesar das reclamações de Débora e Rafael, que queriam ouvir a história, Roseli os conduziu para a cama, e os mandou dormir.